Olá, crianças! Eu sou a vovó Coruja. Adoro contar histórias. Quer ouvir histórias novas toda semana? Então, inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e compartilhe com seus amiguinhos. Vamos à historinha de hoje. História de hoje: Nico e Pepe e o tesouro da Ilha da Tempestade. Nico era um jovem pirata que adorava navegar nos 7 mares em busca de aventuras. Sempre acompanhado de seu inseparável amigo Pepe, um papagaio muito falante e de penas coloridas. Era uma bela manhã de sol. Nico e Pepe estavam navegando tranquilamente pelo enorme oceano. Quando, de repente, Pepe começa a gritar: "Tartaruga! Tartaruga!" Nico viu uma enorme tartaruga marinha, presa em uma rede de pesca. Com seu coração bondoso, decidiu ajudar a pobre tartaruga. Pegou uma faca afiada e começou a cortar a rede. Ao se sentir livre, a tartaruga olha para Nico com gratidão. Pepe então grita para Nico: "Olhe, uma garrafa!" Ao cortar as cordas da rede, uma garrafa que estava presa se soltou. Nico a pegou e retornou ao navio. A tartaruga, muito feliz, olha para nossos heróis em agradecimento. E então, volta tranquila e feliz para a imensidão do oceano, enquanto é observada pelos nossos heróis, orgulhosos de sua boa ação. Agora que a tartaruga está livre, Nico volta sua atenção para a garrafa. Então ele vê algo enrolado dentro, um mapa. "Tesouro, tesouro", diz Pepe alegremente. Ao analisar o mapa sobre a mesa, Nico vê uma ilha com um grande X vermelho. "Esse é nosso destino. Vamos buscar o tesouro", diz Nico cheio de determinação. "Para o norte, a toda velocidade", diz Nico entusiasmado. "Tesouro, tesouro", diz Pepe, empolgado com a nova aventura. A viagem segue calma e tranquila. Nico e Pepe conversavam alegremente sobre a aventura que estava apenas no começo. Até que, de repente, o tempo começa a mudar. Nuvens carregadas, trovões e relâmpagos surgem no horizonte. Pepe se agita, assustado. Nico observa com preocupação. Quando, de repente, a tempestade chega. Pepe voa para cima e para baixo, em pânico. Nico segurou firme o leme, determinado a vencer a tempestade. As ondas e o vento jogavam o barco para lá e para cá, mas Nico não desistiu. E aos poucos, a tempestade passa. Nico e Pepe olham, aliviados, as nuvens se dissipando. Até que o céu fica limpo novamente, e eles podem seguir tranquilos sua viagem. Após navegarem sem mais problemas, Nico finalmente avista uma ilha no meio do oceano. Nico e Pepe desembarcam na ilha, cheios de expectativa e determinação. A trilha na selva está cheia de animais, que os observam, curiosos. Eles caminham pela trilha, até que a vegetação se abre para revelar um abismo profundo. O som do vento ecoa lá embaixo, junto ao ruído distante de água corrente. Do outro lado, a trilha continua. Ligando os dois lados, há uma velha ponte de cordas e tábuas de madeira apodrecida. Ela balança ao menor sopro de vento, com algumas ripas já quebradas. Pepe então voa sobre a ponte, a inspecionando. Ele sinaliza que dá para atravessar, mas é bastante arriscado. Com coragem, Nico respira fundo e começa a atravessar com cuidado, testando cada passo. Pepe voa ao lado, torcendo por ele. Mas, quando está quase no meio da travessia, uma das cordas principais se solta com um estalo seco. A ponte inclina bruscamente e Nico se agarra com força às cordas laterais, balançando perigosamente. Com rapidez, Pepe voa até uma árvore próxima no outro lado do abismo e encontra uma raiz resistente que passa perto da borda. Ele a leva no bico até Nico, que segura firme e consegue amarrar a raiz na ponte, estabilizando-a temporariamente.
Usando a força dos braços e a coragem que só os verdadeiros aventureiros têm, Nico escala com cuidado, puxando-se por essa raiz improvisada, enquanto Pepe o orienta e o incentiva com gritos motivadores. Nico consegue subir, senta-se na beira do abismo e ri muito, aliviado por ter conseguido. Pepe está eufórico e feliz por tudo ter dado certo. Depois de atravessarem a floresta e deixarem a ponte de cordas para trás, Nico e Pepe chegam à entrada de um vale estreito. O desfiladeiro é imponente, escarpas de pedra altíssima cercam o caminho, e o sol mal toca o chão entre as paredes de rocha. O ambiente é silencioso demais. Não há pássaros cantando, nem folhas se movendo. Apenas um vento frio que sopra pelas frestas das pedras, sibilando como um aviso. Eles avançam pelo vale, com cuidado, devagar, olhos e ouvidos bem abertos, atentos a tudo. Pepe paira no ar, as penas arrepiadas. Ele olha para cima, preocupado. Nico estreita os olhos e dá um passo adiante. De repente, um estrondo ecoa pelo desfiladeiro. Um grupo de cabras selvagens corre no topo da escarpa, assustadas por algum predador. O movimento delas solta pedras, que começam a despencar das alturas. Rochas enormes caem com velocidade, levantando poeira e rachando o chão com estalos secos. Nico arregala os olhos e grita: "Corre, Pepe!" Eles disparam pelo caminho estreito. Nico corre com toda a força, desviando das pedras menores que batem ao chão ao seu lado. Pepe voa ao seu redor, gritando avisos: "Esquerdar! Direitar! Abaixar!" Duas pedras gigantescas caem à frente deles, bloqueando o caminho. Sem hesitar, Nico desliza por uma abertura entre as duas rochas, se arrastando de lado por uma fresta estreita que leva a uma saliência mais segura. Pepe o segue logo atrás. As últimas pedras caem com estrondo atrás deles. A poeira baixa. Nico para de correr, respirando com dificuldade, enquanto Pepe pousa em seu ombro, sacudindo as penas cobertas de poeira. Eles trocam um olhar de alívio. Enfim, venceram mais uma prova, juntos. Era já quase o fim da tarde quando Nico e Pepe, sujos de poeira e com os cabelos desgrenhados pelo vento, chegaram ao alto de uma colina coberta de folhas secas. À frente deles, escondida entre duas grandes formações de pedra, estava ela, a entrada da caverna do tesouro. A abertura era escura e misteriosa, com musgos pendendo das bordas e raízes saindo pelas fendas das rochas. O ar que saía lá de dentro era fresco e cheirava a terra antiga e segredos guardados há muito tempo. Nico deu um passo à frente, segurando com força o mapa já meio amassado nas mãos. Pepe pousou em seu ombro, sacudindo as penas e olhando para a escuridão com curiosidade. "Chegamos, Pepe. Está na hora de descobrir o que está escondido lá dentro." O vento soprou de leve, como se o próprio mundo os estivesse encorajando a continuar. E ali, diante da grande caverna, os dois amigos respiraram fundo, prontos para o próximo passo de sua jornada. A escuridão tomou conta ao redor, assim que Nico e Pepe cruzaram a entrada da caverna. O ar era úmido e cheirava a mistério. Passos lentos, ecoando pelas pedras frias, guiavam os dois aventureiros por túneis estreitos e curvas silenciosas. Até que uma luz fraca brilhou ao fundo. "Ali, Pepe. Tá vendo aquilo?" sussurrou Nico com os olhos arregalados. Chegando mais perto, eles viram um baú antigo, enorme e coberto por musgos. Descansava sobre um pedestal de pedra no centro de uma câmara iluminada por fendas no teto da caverna. Era o tesouro perdido. Mas ao dar o primeiro passo em direção ao baú, clac! Uma pedra sob os pés de Nico afundou com um estalo, ativando um antigo mecanismo. As paredes da caverna começaram a se mover lentamente. Do teto, enormes pedras começaram a descer, e da lateral, espinhos surgiam por entre as rochas. Era uma armadilha ancestral para proteger o tesouro. "Rápido, Nico!" gritou Pepe, voando em círculos, tentando entender o que fazer. Nico olhou em volta e viu, esculpido no pedestal do baú, um símbolo idêntico ao do mapa. Ele puxou o pergaminho e percebeu que o desenho continha um enigma escondido entre as linhas, um tipo de código com uma sequência de pedras coloridas desenhadas no chão da câmara. Com o coração disparado, Nico saltou sobre as pedras na ordem do mapa: vermelha, azul, verde, amarela. De repente,
As pedras pararam de descer. Um som mecânico ecoou pela caverna, e o chão se estabilizou. A armadilha foi desativada. Pepe olhou com alívio para Nico, e juntos se aproximaram cautelosamente do baú. Nico respirou fundo. Suas mãos, suadas de emoção, tocaram a tampa envelhecida do baú coberto de musgos. Um silêncio mágico tomou conta da caverna. Até Pepe, que sempre tinha algo a dizer, ficou quieto, observando com os olhos arregalados. Com esforço, o jovem pirata ergueu a tampa pesada. Um rangido antigo ecoou pelas pedras, como se o baú não fosse aberto havia séculos. E então, uma luz dourada irrompeu de dentro do baú. Era como se o sol morasse ali, escondido entre coroas, colares de pérolas, moedas antigas e pedras preciosas de todas as cores. A luz refletia nas paredes da caverna, transformando o ambiente em um espetáculo de brilho e cor. Achamos Pepe, é real. Sussurrou Nico, sem acreditar no que via. Pepe ficou muito empolgado, rindo e batendo as asas. Ora, ora! Eu disse que a gente ia encontrar. Eu disse. E assim, meus queridos, sob o brilho dourado do pôr do sol, Nico e Pepe voltaram para casa. Com o coração cheio de alegria, o baú do tesouro ao lado e uma amizade que nenhum mapa no mundo poderia medir. O mar, agora tranquilo, parecia cantar uma canção de parabéns, pela coragem, pela esperteza e, acima de tudo, pelo companheirismo. Porque, no fim das contas, o maior dos tesouros é ter alguém ao nosso lado em cada aventura. E quem sabe, em algum lugar, outra garrafa esteja flutuando por aí, esperando por novos aventureiros. Todas as grandes aventuras ficam melhor se tivermos amigos queridos a nosso lado. Espero que tenham gostado dessa grande aventura. Beijinho da vovó, e até a próxima historinha.